10º domingo do tempo comum, encerrando esse mês, o mês das vocações, o mês das missões, mas hoje também nós queremos chamar a atenção de toda a igreja, aonde o Papa nos pede e nos relembra que nós estamos encerrando a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, né? Nós estamos encerrando, um tempo que a igreja está vivendo, é um tempo sinodal, comunhão, participação e missão. Esse sínodo foi aberto em outubro em outubro de 2021 e vai se encerrar em outubro de 2024. Então, nós temos que agradecer muito a Deus, porque nós queremos uma igreja viva, uma igreja renovada, com algo novo para a nossa igreja católica apostólica romana. E hoje, na liturgia da palavra, a palavra hoje nós refletindo, nós queremos trazer aqui a primeira leitura, que nós podemos perceber que a primeira leitura nos chama a atenção a dar um valor e uma atenção muito grande para os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Então, às vezes você se pergunta assim, mas por que esses? Porque esses representam os pobres e a nossa igreja tem, o amor preferencial pelos pobres. Então, a primeira leitura nos chama a essa necessidade de nós ter o cuidado com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, que representa todas as pessoas pobres, excluídas do nosso meio, os marginalizados. Nós sabemos que nós precisamos cuidar desse povo. Não depende de nós, depende de vários fatores, mas o que pudermos fazer diante daquilo que Deus nos pede, até um copo de água é bem visto diante de Deus. Então, a primeira leitura nos provoca a ter esse cuidado, a não oprimir, a não maltratar o estrangeiro, a não maltratar ninguém, sempre fazer o bem para aqueles que nada têm, que nada pode nos retribuir. Aí ele pega, aí no livro de Êxodo, lá do Antigo Testamento, fala no final, se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Nós temos que ter esse entendimento, Quando nós clamamos por Deus, mesmo nós sendo infiel, Deus nos ouve. Deus é misericordioso. Não fiquemos pensando que Deus não nos ouve pelo que nós fazemos, pelo que nós servimos, pelo que nós cantamos, lemos, salmodiamos. Não. Deus faz porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. Então Ele vai lá e nós clamando a Ele, Ele nos ouvirá. No tempo da angústia, no tempo da bonança, em qualquer tempo. Então essa leitura vem para nós nessa manhã nos lembrar disso. Possamos ir para casa com esse final. Senhor, eu aprendi hoje e eu aprendo que se eu clamar por ti, o Senhor me ouvirá. E nós podemos ir direto para o Evangelho. O Evangelho de hoje é muito desafiador. Se nós percebemos, o domingo passado também queriam provocar Jesus. Vocês lembram do Evangelho de domingo passado? Que falou de César, que provocou Jesus também. E Jesus falou assim, por que estão armando cilada para mim? Dai a César. Então assim, o Evangelho do domingo passado é a continuação desse. Só que esse nós temos que viver e praticar esses dois mandamentos, que muito para nós é importante. Somos hoje desafiados a esse mandamento, o amor. Uma palavra pequena, mas que é muito forte nos dias de hoje. O amor. O amor está se esfriando? O amor está se esfriando? Porque isso é profecia, O amor se esfriará. Eu sempre falo, não, o amor não vai se esfriar. Porque o amor tem que estar dentro do meu coração e do seu coração. Quando Jesus fala que esses são os dois maiores mandamentos, amar ao Senhor teu Deus, amar a Deus,
cuidar da igreja, cuidar das coisas de Deus, servir a Deus, estar disposta para Deus, se inclinar para Deus, se reverenciar para Deus. Primeiro Deus, depois outras coisas. Aí eu posso falar, eu posso proclamar que, amando a Deus, eu posso amar Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. O que nós estamos fazendo aqui hoje é esse mandamento, celebrando, abrimos a igreja para celebrar o nome do Senhor, com toda a nossa alma, todo o nosso coração. Fazemos isso com todo amor, cantamos, lemos, com todo amor que há no nosso coração. Mas precisamos também sair desse mandamento para ir para o segundo, que é amar o nosso próximo. Não é fácil também amar o nosso próximo, porque Jesus nos garante hoje que o cristão, nós nesse evangelho, Jesus nos fala, o cristão que não ama é igual uma árvore estéril. Nós não podemos ficar perto de uma árvore estéril, porque ela não vai ter a sombra para nos abrigar e nem nos alimentar. Então nós não somos estéreis, nós somos um povo fértil, um povo que ama, um povo caridoso, um povo generoso. É o nosso povo. Mas nós precisamos amar como? Amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É a tia Messilene, que está do meu lado? É o Cristiano? É a Kátia? É o José? É a Lúcia? Não! O meu próximo é aquele que está lá fora. É aquele que senta do meu lado no ônibus. Quando eu vejo ele muito maltrapilho e sujo, eu mudo de lugar, ou falo, ixi, vai pedir de novo, e pede, distribui um papelzinho. Esse é meu próximo. É quando eu estou dentro do ônibus e eu olho no sinal escrito da faixa: estou desempregado, ajude-me. Muitos deles é verdade. É quando eu vejo uma pessoa idosa, de quase 70 anos, com uma placa: estou desempregado, estou com fome. Esse é meu próximo. Muitos podem falar, não é mentira. Não é mentira. A gente convive com isso. Quem é meu próximo? Aquele que está enfermo, aquele que eu não vejo, aquela criança que está no orfanato, aquelas pessoas que estão no asilo, aqueles que estão sem o nosso abraço, estão sem o nosso olhar. Esse é meu próximo. Esse é um dos maiores e o primeiro mandamento, que diante dele Deus fala: este é o mandamento do amor. Unido ao primeiro, são os dois amores que nós temos que ter na vida, gente: amar a Deus e amar o nosso próximo. Às vezes a gente quer amar muito a nossa mãe, quer amar muito o nosso esposo, quer amar muito os que são nossos familiares, tem nosso DNA, mas esquecemos de amar a Deus em primeiro e ao nosso próximo, aquele que precisa, aquele que necessita de nós. E por isso que esses dois mandamentos de hoje têm que ir conosco para o resto da nossa vida. Não só hoje nessa liturgia, mas para o resto da nossa história, para o resto da nossa vida. Porque se eu amo a Deus, eu consigo fazer tudo para Deus com amor e sem esperar recompensa, sem esperar elogio, sem esperar o tapinha, foi bom, não foi. Eu consigo estar nesta igreja, nesta comunidade, servindo a Ele sem esperar recompensa, porque a minha recompensa está no céu. Porque tudo que eu faço é para Ele, não é para o povo, é para Ele. Quando eu tenho esse entendimento, pode vir os tempos difíceis, pode vir até mesmo um momento delicado na comunidade, ou uma coisa que você se chateou, mas quando eu sirvo a Ele, tudo passa desapercebido, porque Ele é o primeiro na minha vida. A reverência maior é a Deus. Quando eu levanto, eu inclino meu coração. Quem eu agradeço? A Deus. Eu não agradeço a meu esposo: obrigado por eu estar aqui na terra. Não, obrigado, Senhor, porque hoje eu abri os meus olhos e estou viva para enfrentar esse dia. E é o meu próximo, né? O meu vizinho, que muitas das vezes está do meu lado, não tem o que comer, ou está escondido, eu não estou vendo, eu não conheço, aí eu não vou perguntar.
porque eu vou chatear não o meu próximo. E a segunda leitura, para nós fecharmos, é a nossa partilha. Vem o Salmo, primeiramente, a nos falar hoje, grandioso: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Faz esse salmo sua oração na semana, a partir de hoje. Deita com ele, já faz ele a semana inteira, porque nós já vamos entrar no período de rezar pelos nossos irmãos falecidos, pela dor, pela saudade, pela esperança. Todos nós temos alguém que nós nesse momento vamos ter que nos preparar. Então já reza essa semana toda. Levanta de manhã, até: Senhor, Tu és a minha força e a minha salvação. Salmo glorioso, salmo profético, salmo de cura, um salmo que acalenta a nossa alma. E a segunda leitura vem fechar a nossa partilha, falando para nós que sabeis da maneira que procedemos entre nós e todo bem, que nós possamos ser imitadores do Senhor, que nós possamos ser imitadores do Senhor, que nós possamos acolher essa palavra no dia de hoje, que esses dois mandamentos, como diz a segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, com a alegria do Espírito Santo. Hoje quem celebra aqui é um movimento também, junto comigo, junto com o ministro, junto com a música, as mães que oram pelos filhos. Já diz o título, as mães que oram pelo filho. Acolhemos essa palavra, porque os filhos precisam da oração das mães, e até aqueles que não têm mãe nem pai precisam deste movimento, que vive como se fosse órfão, que vive como não tem mãe, não tem pai, muitas vezes não tem. Então, que nós possamos, na tribulação, como diz São Paulo, acolher a palavra de Deus no Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o que quer de nós? Espírito Santo de Deus, me ajuda a imitar a palavra de Deus. Que possamos ficar